Capítulo 32. Mantendo a barganha. Birch estava encostada na parede de pedra da casa de 3 andares, pensando tristemente em Gaidal, quando o pacote de emoções e sensações físicas na parte de trás de sua cabeça, sua consciência de Elaine, de repente estremeceu. Essa era a única palavra para isso. Fosse o que fosse, durou apenas um momento, mas depois o vínculo estava cheio de flacidez. Elaine estava consciente, mas instável. Ela não tinha medo, no entanto. Ainda assim, Birch jogou a capa para trás e foi até a esquina para espiar a rua da lua cheia. Elaine poderia ser muito corajosa para seu próprio bem. A coisa mais difícil de ser guardiã de Elaine era evitar que ela se colocasse em perigo além da necessidade. Ninguém era indestrutível, mas a maldita mulher achava que era. Seu brasão deveria ser um leão de ferro ao invés de um lírio dourado. Aquela luz brilhava na janela, derramando uma poça pálida na rua estreita, e não havia um som, exceto de um gato uivando em algum lugar na noite. Sareita se sente tonta, Ned Armand murmurou ao lado dela. O rosto de menino alto do jovem guardião era uma máscara sombria e escura dentro do capuz de sua capa. Ela se sente fraca. Bist percebeu que os outros guardiões se amontoavam perto dela, com cara de pedra e olhos duros. Isso era bastante claro mesmo ao luar. Algo havia acontecido com todas as Aes Sedai, ao que parecia. Mas o quê? Lady Lane disse que gritaria se precisasse de nós. Ela disse a eles, tanto para se tranquilizar quanto para qualquer outra coisa. Mesmo que Cariane e Sareita fossem amigas das trevas, teriam sido impotentes para fazer qualquer coisa relacionada, e aparentemente o que quer que estivesse acontecido, acontecera com elas também. Que a queime. Ela deveria ter insistido para que ela e os outros guardiões fossem juntos. Cariane não ficará satisfeita se interferirmos desnecessariamente, disse Verne Kozan baixinho. Esguio como uma lâmina de escuro, com toques de branco em seu cabelo preto bem encaracolado e barba curta. Ele parecia completamente à vontade. Eu digo que esperemos. Ela se sente confiante, ou o que quer que esteja acontecendo. Mais do que quando ela entrou, acrescentou o Cyril Arjuna, ganhando um olhar penetrante de Verne. Ainda aquém da meia-idade, Cyril parecia só ossos, embora seus ombros fossem largos. Brigitte assentiu. Helene também estava confiante. Mas então, Helene se sentiria segura andando em uma corda esticada sobre um buraco cheio de estacas afiadas. Um cachorro começou a latir ao longe e o gato, uivando, ficou em silêncio. Mas os outros cães responderam ao primeiro em uma onda que se espalhou tão repentinamente quanto havia começado. Eles esperaram, com Birch se preocupando em silêncio. De repente, Verne grunhiu um xingamento e tirou sua capa. No instante seguinte, sua lâmina estava em sua mão, e ele estava correndo pela rua seguido por Cyril e Tavan, as capas ondulando atrás, suas lâminas à mostra também. Antes que eles tivessem dado 2 passos, Jaen deu um grito selvagem. Desembainhando sua espada, ele jogou sua capa para baixo e correu atrás dos outros 3 a uma velocidade que desmentia sua idade. Berrando de raiva, Ned também correu, o aço em seu punho brilhando ao luar. A fúria atravessou o vínculo como a fúria da batalha que toma alguns homens. E tristeza também, mas ainda sem medo. Bicht ouviu o suave raspar das espadas sendo desembainhadas atrás delas e girou a capa queimando. Afastem isso, elas não servem aqui. Eu sei que os guardiões correndo significam tão bem quanto você, milady. Yurit disse em sotaque cortês, obedecendo suavemente, e com clara relutância. Magra e alta como a maioria dos homens, a Saldaena negava ter nascido nobre, mas sempre que a conversa se voltava para o que ela havia feito antes de jurar como caçadora da trombeta,
ela sempre dava um dos seus raros sorrisos e mudava de assunto. Ela era habilidosa com aquela espada, no entanto. Se as Aes Sedai estão morrendo... Elaine está viva, interrompeu o Bird. Viva em apuros. Ela é nossa preocupação agora. Mas vamos precisar de muito mais espadas para resgatá-la. E mais do que espadas. Alguém pegue esse homem. Duas guardas agarraram o casaco de Hark antes que ele pudesse escapar na escuridão. Aparentemente, ele não desejava ficar perto de onde a Aes Sedai haviam morrido. Nem ela. Reúnam os cavalos extras e me sigam, ela disse balançando na sela de flecha. E cavalguem como fogo. Ela acertou suas palavras, enfiando os calcanhares nos flancos do castrado cinza e esguios sem esperar. Era um galope selvagem por ruas escuras e tortuosas, onde as pessoas estavam começando a aparecer. Ela freou flecha em torno das poucas carroças e carroções que estavam na rua tão cedo, mas homens e mulheres tiveram que pular de seu caminho muitas vezes, sacudindo os punhos e gritando maldições. Ela apenas incitou o cavalo castrado para mais velocidade, sua capa esvoaçando atrás. Antes de chegar ao portão Mundel, Helene estava se movendo. Ela estava incerta no início, mas não podia haver dúvidas agora. Helene estava se movendo para o nordeste a uma velocidade de caminhada. O vínculo dizia que ela estava cambaleante demais para andar para longe, talvez para andar para qualquer lugar, mas uma carroça faria o mesmo ritmo. O céu estava ficando cinza. Quanto tempo antes que ela pudesse reunir o que era necessário? No centro da cidade, a rua espiralava para dentro, passando por torres brilhando em uma centena de cores em direção às cúpulas douradas e pináculos pálidos do Palácio Real, no topo das colinas mais altas de Kemlin. Enquanto ela galopava ao redor da borda da Praça da Rainha, soldados a encaravam. Eles estavam sendo alimentados com chaleiras pretas em cima de carrinhos de mão, cozinheiros servindo uma espécie de guisado marrom em pratos de lata, e todos os homens que ela podia ver usavam seu peitoral e tinham o capacete pendurado no punho da espada. Bom, cada momento guardado era um momento para salvar Elaine. Duas fileiras de guardas estavam praticando a espada no estábulo da rainha quando ela galopou. Mas as lâminas de ripas pararam de chacoalhar quando ela se jogou para fora da cela, deixou as rédeas de flecha caírem e correu em direção à colunata. Radora, corra para dizer às chamadoras de vento para me encontrarem na sala de mapas imediatamente. Ela gritou sem diminuir a velocidade. Todas elas. Sanetre, faça o mesmo com o capitão Guibon. E mande selar outro cavalo para mim. Flecha estava esgotada por hoje. A essa altura, ela já havia passado pelas colunas, mas não olhou para trás para ver se estavam obedecendo. Elas estariam. Ela correu por corredores cheios de tapeçarias e subiu escadas de mármore. Se perdeu e gritou xingamentos enquanto refazia seus passos em uma corrida. Homens e mulheres de libré ficaram boquiabertos enquanto se esquivavam de seu caminho. Por fim, ela chegou às portas esculpidas em leões da sala dos mapas, onde parou apenas o suficiente para dizer aos dois guardas corpulentos de plantão que admitissem as chamadoras de vento assim que aparecessem. Depois entrou. Guibon já estava lá, em seu peitoral polido com os 3 nós dourados no ombro, e Daerin, segurando delicadamente suas saias de seda azul, enquanto ela se movia. Os dois franzindo a testa para o enorme mapa de mosaico, onde mais de uma dúzia de discos vermelhos marcavam a muralha norte da cidade. Nunca antes houve tantos assaltos ao mesmo tempo, nem mesmo 10. Mas Birgit poupou os discos apenas a um olhar. Guibon, preciso de todos os cavalos e alabardas que você puder reunir, disse ela, desabotoando a capa e jogando-a sobre sua longa escrivaninha. Os besteiros e arqueiros terão que lidar com qualquer coisa que surja sozinho por algumas horas. Helane foi capturada por Aes Sedai, amigas das trevas, e elas estão tentando levá-la para fora da cidade. Alguns dos escriturários e mensageiros começaram a murmurar, mas a senhora Anford os silenciou com uma ordem incisiva para que cuidassem de seu trabalho.
Bicho olhou para o mapa colorido no chão, medindo distâncias. Elaine parecia estar se movendo em direção ao portão do nascer do sol e à estrada para o rio Erenin. Mas mesmo que se eles usassem um dos portões menores, tinham ido longe demais para mirar em qualquer coisa além da muralha leste. Eles provavelmente a terão pelos portões quando estivermos prontos para nos mover. Nós vamos viajar para este lado do cume a leste da cidade. Tirar o, tirar o que aconteceu das ruas, longe das casas das pessoas. De qualquer forma, seria melhor ao ar livre. Naquele emaranhado de ruas, com cavaleiros e alabardas amontoados, haveria gente demais para atrapalhar. Muita chance de acidentes. Guibon assentiu, já emitindo ordens concisas, que escriturários vestidos de marrom copiaram apressadamente para ele assinar e passar para os jovens mensageiros de vermelho e branco, que saíam correndo assim que o papel estava em mãos. Os rostos dos meninos estavam assustados. Bicht não tinha tempo para seu próprio medo. Elaine não sentia nenhum, e ela era uma prisioneira. Tristeza, sim, mas sem medo. Nós certamente precisamos resgatar Elaine, Daelin disse calmamente. Mas ela dificilmente vai agradecer a você se você der Kemenin a Arimilas fazendo isso. Sem contar os homens nas torres segurando os portões, quase metade dos soldados treinados e armados da cidade estão na muralha norte. Se você retirar o resto, mais um ataque ganhará um trecho da muralha. Bestas e arcos por si só não vão detê-los. Uma vez que eles tenham isso, as forças de Arimila entrarão na cidade, o suficiente para sobrecarregar o que você se propõe a deixar. Você terá nitidamente invertido nossas posições e piorando a sua. Arimila terá Kemenin e Elaine estará do lado de fora, sem homens armados suficientes para voltar. A menos que essas amigas das trevas tenham de alguma forma contrabandeado um exército para dentro de Kemenin, algumas centenas de homens servirão tão bem quanto milhares. Birch fez uma careta para ela. Ela nunca foi capaz de gostar de Daelin. Não sabia exatamente porquê, mas Daelin acabara de deixá-la eriçada à primeira vista. Estava bastante certa de que a outra mulher sentia o mesmo por ela. Ela nunca poderia dizer para cima, sem Daelin dizer para baixo. Você se preocupa em colocar Elaine no trono, Daelin. Eu me importo em mantê-la viva para subir nesse trono. Ou não, desde que ela esteja viva. Devo minha vida a ela e não vou deixar a dela escorrer nas mãos de amigas das trevas. Daelin fungou e voltou a estudar os discos vermelhos como se pudesse ver os soldados lutando, sua carranca aprofundando as rugas nos cantos dos olhos. Beast cruzou as mãos atrás das costas e se obrigou a ficar parada. Ela queria andar com impaciência. Elaine ainda estava andando em direção ao portão do nascer do sol. Há algo que você precisa saber, Guibon. Estaremos enfrentando pelo menos duas Aes Sedai, provavelmente, e elas podem ter uma arma, um terangreal que faz fogo devastador. Você já ouviu falar disso? Nunca. Parece perigoso, no entanto. Ah, é. Perigoso o suficiente para ser proibido por Aes Sedai. Na Guerra das Sombras, até os amigos das trevas deixaram de usar. Ela deu uma risada amarga. Tudo o que ela sabia sobre fogo devastador agora era o que Elaine lhe contara. Tinha vindo dela, em primeiro lugar, mas isso só piorou as coisas. Todas as suas memórias iriam embora? Ela não achava que tivesse perdido realmente, mas como ela saberia se tivesse perdido? Ela se lembrava de pedaços da fundação da Torre Branca, pedaços do que ela e Gaidal haviam feito para ajudá-la a ser fundada, mas nada antes disso. Todas as suas memórias anteriores eram fumaças de ontem. Bem, pelo menos teremos nossas próprias Aes Sedai, disse Guibon assinando outro pedido. Elas estão todas mortas, exceto Elaine, ela disse a ele sem rodeios. Não havia como melhorar isso. Daí engasgou, seu rosto ficando pálido. Um dos escriturários levou as mãos à boca e o outro derrubou o tinteiro. A tinta se espalhou pelo tampo da mesa em um jato negro e começou a pingar no chão. Em vez de repreender o homem,
A senhora Anford apoiou-se com a mão na escrivaninha do escriturário. Espero compensar isso, continuou Birch, mas não posso prometer nada, exceto que vamos perder homens hoje, talvez muitos homens. Guibon se endireitou. Sua expressão era pensativa, seus olhos castanhos firmes. Isso vai fazer isso vai fazer para um dia interessante, disse ele finalmente. Mas vamos recuperar a filha herdeira, custe o que custar. Um homem sólido, Charles Guibon, e corajoso. Ele havia demonstrado isso com bastante frequência nas muralhas. Muito bonito para o gosto dela, é claro. Birgit percebeu que tinha começado a andar de um lado para outro no mosaico e parou. Ainda não sabia sobre ser um general. Não importa o que Elaine pensasse, mas sabia que mostrar nervosismo poderia infectar outras pessoas com ele. Elaine estava viva. Isso era tudo que era importante. Viva e se afastando a cada minuto. A porta à esquerda se abriu e um dos guardas corpulentos anunciou que Julania Forte e Keraile Surtovni haviam retornado. Guibon hesitou, olhando para ela, mas quando ela não disse nada, ele disse ao homem que as admitisse. Eram mulheres muito diferentes, pelo menos na aparência, embora cada uma carregasse um cajado de madeira. Julania era roliça e bonita, com toques de branco no cabelo escuro, enquanto Keraile era baixa e magra, com olhos verdes inclinados e cachos ruivos. Birch se perguntou se esses eram seus nomes verdadeiros. As mulheres da confraria trocavam de nome com a mesma facilidade com que outras mulheres trocavam de meia. Elas usavam roupas de lã simples, adequadas para mascates do campo que tinham sido no passado, e cada uma era uma observadora perspicaz, habilidosa em cuidar de si mesma. Elas podiam sair da maioria das situações, mas suas facas de cinto simples não eram as únicas lâminas que carregavam e podiam surpreender um homem forte com o que podiam fazer com aqueles cajados ambulantes. Ambas ofereceram reverências. As saias e o manto de Julania estavam úmidos e salpicados de lama ao redor da bainha. Elodie, Luan e Abel começaram a levantar acampamento esta manhã, milady. Ela disse. Eu só fiquei o tempo suficiente para ter certeza de sua direção. Norte. Antes de vir se reportar. O mesmo é verdade com Emlyn, Aratelli e Pelivar, milady, acrescentou Keraile. Eles estão vindo para Kemlin. Bridge não precisou examinar o grande mapa estendido sobre a mesa com seus marcadores. Dependendo de quão lamacentas estivessem as estradas, quantas chuvas eles tivessem que enfrentar, eles poderiam chegar à cidade naquela tarde. Vocês se saíram bem, vocês duas. Vou procurar banhos quentes. Vocês acham que eles mudaram de ideia? Ela perguntou a Daelin assim que as duas mulheres foram embora. Não, a mulher respondeu sem hesitação. Então suspirou e balançou a cabeça. Temo que o mais provável seja que Elorin tenha convencido os outros a apoiá-la para o trono do leão. Eles podem estar pensando em derrotar a Arimilha e assumir o cerco. Eles têm metade dos números dela e o dobro dos nossos. Ela deixou isso de lado. Não havia necessidade de dizer o resto. Mesmo usando as mulheres da confraria para mover os homens, elas seriam duramente pressionadas para segurar a muralha contra tantos. Primeiro teremos Elaine de volta. Depois podemos nos preocupar com isso, disse Birch. Onde estavam aquelas malditas chamadoras de vento? Assim que ela teve o pensamento, elas estavam entrando no cômodo atrás de Chanel, um arco-íris desenfreado de sedas. Exceto por Renaile, a última da fila em seus linhos, mas uma blusa vermelha, calça verde e uma faixa amarela profunda a deixavam brilhante o suficiente. Embora até Rainin, uma jovem de bochechas redondas, com apenas meia dúzia de medalhões dourados pendurados em sua bochecha, fez a corrente de honra de Renaile parecer nua. O rosto de Renaile tinha uma expressão de resistência estoica.
Não gosto de ser ameaçada, Chanel disse com raiva, cheirando a caixa de perfume dourada em sua corrente dourada em volta do pescoço. Suas bochechas escuras estavam coradas. Aquela gorda disse que se não corrêssemos, ela chutaria. Não importa o que ela disse exatamente. Era uma ameaça, e eu não serei. Elaine foi capturada por Aes Sedai, amigas das trevas, interrompeu Birch. Preciso que vocês façam um portal para os homens que vão resgatá-la. Um murmúrio se ergueu entre as outras chamadoras de vento. Chanel gesticulou bruscamente, mas apenas Renaile ficou em silêncio. As outras apenas baixaram a voz para sussurros, para seu óbvio desagrado. Pelos medalhões lotando suas correntes de honra, várias delas correspondiam à classificação de Chanel. Por que você convocou todas nós para um portal? Ela exigiu. Eu mantenho a barganha, você pode ver. Eu trouxe todas como você ordenou. Mas por que você precisa de mais de uma? Nossa, mas que mulher chata do caralho. Porque todas vocês vão formar um círculo e fazer um portal grande o suficiente para levar milhares de homens e cavalos. Esta era a razão, era uma razão. Chanel endureceu e ela não estava sozinha. Corim, seu rosto como uma pedra negra, praticamente estremeceu de indignação. E Isael, normalmente uma mulher muito digna, estremeceu. Senine, com o seu rosto envelhecido e marcas antigas indicando que ela já usara mais de 6 brincos e outros mais grossos, manuseou a adaga de joias enfiada atrás de sua faixa verde. Soldados? Chanel disse indignada. Isso é proibido. Nossa barganha diz que não tomaremos parte em sua guerra. Zaida, na parede, a asa negra, assim comandou. E agora que ela é mestra dos navios, esse comando tem um peso ainda maior. Use as mulheres da confraria. Use as Aes Sedai. Birch se aproximou da mulher morena, olhando-a diretamente nos olhos. As mulheres da confraria eram inúteis para isso. Nenhuma delas jamais havia usado o poder como arma. Elas podiam nem saber como. As outras Aes Sedai estão mortas, ela disse suavemente. Alguém atrás dela gemeu, um dos escriturários. Qual é o valor da sua barganha se Elaine for perdida? Arimila certamente não vai honrá-la. Manter a voz firme dizendo isso exigia esforço. Queria tremer de raiva, tremer de medo. Ela precisava dessas mulheres, mas não podia deixá-las saber por quê, ou Elaine estaria perdida. O que Zaida vai dizer se você arruinar o negócio dela com Elaine? A mão tatuada de Chanel ergueu a caixa de perfume perfurada até o nariz novamente. Então a deixou cair entre seus muitos colares de joias. Pelo que Birch sabia de Zaida de parede, ela ficaria mais do que descontente com quem arruinasse aquela barganha, e era indubitável que Chanel desejasse enfrentar a raiva da mulher, mas ela apenas parecia pensativa. Muito bem, ela disse depois de um momento. Apenas transporte, no entanto. Está combinado? Ela beijou as pontas dos dedos da mão direita, preparada para selar o acordo. Você só precisa fazer o que quiser, disse Birch virando-se. Guibon, está na hora. Elas devem estar com ela no portão agora. Guibon afivelou sua espada, pegou seu elmo e manoplas de aço e seguiu ela e Daelin para fora da sala dos mapas, seguido pelas chamadoras de vento, com o Chanel insistindo em voz alta que elas forneceriam apenas um portal. Birch sussurrou instruções para Guibon antes de deixá-lo caminhando em direção à frente do palácio enquanto corria para o estábulo da rainha, onde encontrou um castrado de nariz de martelo usando sua sela e esperando. As rédeas seguras por um jovem cavalariço, com o cabelo em uma trança não muito diferente da sua. Ela também encontrou todas as 120 igual uma guardas blindadas e montadas. Subindo na sela do cavalo, ela fez sinal para que a seguissem. O sol era uma bola dourada clara no horizonte em um céu com apenas algumas nuvens brancas altas. Pelo menos eles não teriam chuva para enfrentar também. Falando em chuva, acabou de ter um temporal aqui.
Diz a turma que foi um. Como é que fala? Ah, esses temporal forte aí. Tornado, sei lá. Mesmo uma carroça poderia ter sido capaz de escapar em alguma das fortes tempestades que Cameron tinha visto ultimamente. Uma grossa serpente de 10 e 12 homens cruzava a Praça da Rainha agora, estendendo-se para fora de vista de ambas as direções. Cavaleiros em capacetes e couraças alternando com homens em todos os tipos de capacetes imagináveis, carregando alabarda nos ombros. A maioria vestindo camisas de cota de malha ou coletes costurados com discos de aço e raramente um peitoral. Cada grupo grande ou pequeno encabeçado pela bandeira de sua casa, ou a bandeira de uma companhia de mercenários. Os mercenários teriam muitos observadores para tentar relaxar hoje. Sem os besteiros e arqueiros, haveria cerca de 12.000 homens naquela coluna, 2 terços deles montados. Quantos estariam mortos antes do meio-dia? Ela empurrou esse pensamento para fora de sua mente. Precisava de cada um deles para convencer o povo do mar. Qualquer homem que morresse hoje poderia morrer com a mesma facilidade na muralha amanhã. Cada um deles tinha vindo para Kemlin preparado para morrer por Elaine. À frente da coluna havia mais de 1.000 guardas, elmos e couraças brilhando ao sol, lanças com pontas de aço inclinadas com precisão. O primeiro deles esperando atrás da bandeira de Andor, o leão branco empinado em um fundo escarlate, e a bandeira de Elaine, o lírio dourado em azul, na beira de um dos muitos parques de Camelin. Era um parque, de qualquer maneira, mas carvalhos com centenas de anos tinham sido derrubados e arrastados junto com todas as outras árvores, e arbustos floridos, suas raízes cavadas, para abrir um espaço liso de 100 passos de largura. Os caminhos de cascalho e o chão gramado há muito haviam sido pisoteados por cascos e botas. 3 outros parques ao redor do palácio receberam o mesmo tratamento, para dar lugar à tecelagem de portais. Guibon e Daelin já estavam lá, junto com todos os lords e ladies que atenderam ao chamado de Elaine, do jovem Perival Mantear a Branin Martin e sua esposa, todos montados. Perival usava capacete e couraça como todos os outros homens presentes. Os de Branin eram lisos e sem brilho e levemente amassados onde o martelo do armeiro falhou em sua tarefa. Ferramentas de seu ofício tão seguras quanto a espada de cabo simples embanhada ao seu lado. Os de Perival eram tão dourados quanto os de Coneil e Branlé, trabalhados com a bigorna pranteada de Mantear, enquanto os dele eram laqueados com as águias negras de Nortan e os leopardo vermelhos de Gilead. Ainda a armadura, para ser vista de dentro. Bicht esperava que as mulheres tivessem juízo suficiente para manter aqueles meninos fora de qualquer briga. Olhando para os rostos de algumas dessas mulheres, sombrios e determinados, ela esperava que elas tivessem bom senso suficiente para se manterem livres. Pelo menos nenhuma estava usando uma espada. A verdade simples era que uma mulher tinha que ser mais habilidosa que um homem para enfrentar com uma espada. Braços mais fortes faziam muita diferença, caso contrário. Muito melhor usar um arco. As chamadoras de vento faziam uma careta enquanto mexiam os pés descalços inquietos no chão, ainda enlameado da chuva de ontem. Com o molhado, elas estavam mais do que acostumadas, mas não lama. Este homem não quer me dizer onde o portal deve chegar. Chanel disse furiosamente, apontando para Guibon enquanto o bicho desmontava. Quero terminar para poder lavar meus pés. Milady, a voz de uma mulher chamou no fundo da rua. Milady Bridget. Henry Harford veio correndo pela fila de guardas, suas saias vermelhas erguidas expondo suas pernas com meias até o joelho. Bridget achava que nunca tinha visto a mulher nem trotar. A senhora Harford era uma daquelas mulheres que sempre faziam tudo com perfeição. Cada vez que se encontravam, ela deixava Bridget consciente de cada último erro que ela mesma cometera. 2 homens de libré vermelha e branca corriam atrás dela, carregando uma liteira entre eles. Quando se aproximaram, Bridget viu que segurava um guarda esguio e sem capacete com uma flecha perfurando seu braço direito e outra projetando-se de sua coxa direita. O sangue escorria pelos 2 eixos
Então ele deixava um fino rastro de gotas nas pedras do calçamento. Ele insistiu em ser trazido a você ou ao capitão Guibon imediatamente, milady. A senhora Harford disse sem fôlego, abanando-se com uma mão. O jovem guarda lutou para se sentar até que Bicho o pressionou de volta para baixo. 3 ou 4 companhias de mercenários estão atacando o portão de Farmard, milady, disse ele, a dor destruindo seu rosto e tingindo sua voz. De dentro da cidade, quero dizer. Eles colocaram arqueiros para atirar em qualquer um que tentasse acenar as bandeiras de sinalização pedindo ajuda. Mas consegui fugir, meu cavalo durou apenas o suficiente. Bicho grunhiu um xingamento. Cordwin, Gomaizen e Baku Vun estariam entre eles. Ela estava pronta para apostar. Deveria ter pressionado Elaine para expulsá-los da cidade assim que eles fizessem suas exigências. Ela não percebeu que havia falado em voz alta até que o guarda ferido falou. Não, milady. Pelo menos não Bakuvum. Ele e uma dúzia ou mais de seus homens apareceram para jogar, para passar o tempo. E os tenentes acham que eles são a única razão pela qual conseguimos segurar. Se eles ainda estiverem segurando. Eles estavam usando os arietes nas portas da torre quando olhei para trás. Mas há mais, milady. Há homens reunidos na cidade baixa do lado de fora dos portões. 10.000, talvez o dobro disso. Difícil dizer com a forma como essas ruas torcem. Beast estremeceu. 10.000 homens seriam suficientes para realizar um ataque de fora, independentemente de os mercenários serem contidos ou não, a menos que ela enviasse tudo. E ela não podia. Que diabos ela ia fazer? Kiakemi. Ela poderia planejar um ataque para resgatar alguém de uma fortaleza ou torre de vigia em um país mantido pelo inimigo com a confiança de que sabia o que estava fazendo. Mas essa era uma batalha com o destino de Kemini e talvez o trono na balança. Ainda assim, ela tinha que fazer. Senhora Harford, leve este homem de volta ao palácio e tenha seus ferimentos tratados, por favor. Não adiantava pedir cura às chamadoras de vento. Elas já haviam deixado claro que isso era participar da guerra, na visão delas. Que bando de inútil, viu? Daerin, deixe-me todos os cavalos e 1.000 alabardas. Você leva o resto de todos os besteiros e arqueiros disponíveis. E cada homem que você puder juntar que puder segurar uma espada. Se o portão ainda estiver segurando quando as mulheres da confraria chegarem lá, certifique-se de que ele continue mantendo. Se cair, tome-o de volta. E mantenha essa maldita muralha até que eu possa chegar lá. Muito bem, disse Daerin, como se essas fossem as ordens mais fáceis do mundo para cumprir. Coneio, Catarim, Branlé, Perival, vocês vêm comigo. Suas bases vão lutar melhor com vocês lá. Coneio pareceu desapontado, sem dúvida se vendo cavalgando em uma investida galante, mas pegou as rédeas e sussurrou algo que fez os dois garotos rirem. Assim meu cavalo lutará melhor, Catarim protestou. Quero ajudar a resgatar Elaine. Você veio para ajudá-la a garantir o trono, disse Daerin com rispidez. E você irá para onde for necessário para cuidar disso. Ou você e eu teremos outra conversa mais tarde. O que quer que isso significasse? O rosto rechonchudo de Katalin ficou vermelho, mas ela seguiu taciturnamente Daerin e os outros quando eles partiram. Guibon olhou para Birch, mas não disse nada, embora provavelmente estivesse perguntando por que ela não estava mandando mais. Ele não a desafiaria publicamente. O problema era que ela não sabia quantas irmãs negras estariam com Elaine. Ela precisava de cada chamadora de vento. Precisava que acreditassem que todas eram necessárias. Se houvesse tempo, ela teria despido as sentinelas das torres externas, despido até os portões. Façam o portal, ela disse a Chanelle. Logo neste lado do cume a leste da cidade, bem no topo da estrada do Erenin e de costas para a cidade. As chamadoras de vento se reuniram em círculo, fazendo o que tinham que fazer para se conectar e demorando muito para isso. De repente, a barra vertical azul prateada de um portal apareceu, alargando-se em uma abertura de 5 passos de altura e cobrindo toda a largura do terreno limpo que se mostrava
uma estrada larga de argila compactada, subindo a encosta suave da crista de 10 mãos de altura, a caminho do rio Erenin. Arimila tinha acampamentos além daquele cume. Dadas as notícias, eles podem estar vazios. Com sorte, eles estavam. Mas ela não poderia se preocupar com eles agora de qualquer forma. Avançar e implantar conforme ordenado. Guibon gritou e esporeou seu baio alto, seguido pelos nobres reunidos e os guardas, 10 lado a lado. Os guardas começaram a se curvar para a esquerda e fora de vista, enquanto os nobres se posicionaram um pouco acima do cume. Alguns começaram a espiar a cidade através de lunetas. Guibon desmontou e correu, agachado, para espiar por cima do cume dele. Birch quase podia sentir a impaciência das guardas esperando atrás dela. Você não precisava de um portal tão grande, disse Chanel franzindo a testa para a coluna de cavaleiros fluindo para o portal. Por quê? Venha comigo, disse Birch pegando a chamadora de vento pelo braço. Eu quero te mostrar algo. Puxando o pardo pelas rédeas, ela começou a puxar a mulher para o portal. Você pode voltar depois de ver. Se ela sabia a mínima coisa sobre Chanel, era ela quem guiava o círculo. De resto, contava com a natureza humana. Ela não olhou para trás, mas quase suspirou de alívio quando viu as outras chamadoras de vento murmurando entre si atrás dela. Seguindo. O que quer que Guibon tivesse visto era uma boa notícia, porque ele se endireitou antes de correr de volta para seu cavalo. Arimila devia ter esvaziado seus acampamentos até os ossos. Tinha 20.000 no portão de Farmad, então, se não mais. Que a luz permitisse que ele estivesse se mantendo. Que a luz permitisse que todos os lugares estivessem segurando. Mas Elaine primeiro. Em primeiro lugar e acima de tudo. Quando ela alcançou Guibon, que estava de volta em seu bairro, as guardas se organizaram em 3 linhas atrás de Kazeli, de um lado. Toda a largura de 100 passos do portão estava agora cheia de homens e cavalos, trotando enquanto se apressava para a esquerda e para a direita, para se juntar aos outros, que já se formavam em 3 fileiras que cresciam de cada lado da estrada. Bom, não haveria maneira fácil para as chamadoras de vento recuarem por um tempo. Uma carroça com uma cobertura de lona arqueada e uma parelha de 4 cavalos, cercada por um pequeno grupo montado, estava parada na estrada logo depois dos últimos prédios da cidade baixa, talvez a 1,5 km de distância. Além dela, as pessoas se movimentavam nos mercados de tijolos abertos que ladeavam a estrada, vivendo suas vidas da melhor maneira possível, mas poderiam não ter existido. Helane estava naquela carroça. Birch ergueu a mão sem tirar os olhos do veículo, e Guibon colocou sua luneta de latão na palma da mão. A carroça e os cavaleiros se aproximaram quando ela levou o tubo ao olho. O que você queria que eu visse? Chanel exigiu. Em um momento, respondeu Birch. Havia 4 homens, 3 deles montados, mas mais importante eram as 7 mulheres a cavalo. Era uma luneta boa, mas não o suficiente para ela distinguir um rosto sem idade àquela distância. Ainda assim, ela teve a assumir que todas as 7 eram a Aes Sedai. 8 contra 7 podia ter parecido uma probabilidade quase igual, mas não quando as 8 estavam ligadas. Não se ela pudesse fazer as 8 participarem. O que pensavam as amigas das trevas, vendo aparecer milhares de soldados e armeiros, por detrás do que lhes parecia uma neblina de calor pairando no ar? Ela baixou a luneta. Os nobres estavam começando a descer quando seus homens armados saíram e foram se juntar às linhas. Por mais surpresas que estivessem as amigas das trevas, elas não hesitaram por muito tempo. Relâmpagos começaram a cair de um céu claro, raios azul prateados que atingiram o chão com batidas estrondosas e arremessaram homens e cavalos como lama salpicada. Os cavalos empinavam, mergulhavam e gritavam, mas os homens lutavam para controlar suas montarias,
para manter seus lugares. Ninguém correu. O trovão estrondoso que acompanhou essas explosões atingiu Birgit como golpes, fazendo-a cambalear. Ela podia sentir seu cabelo se mexendo, tentando sair de sua segurança. O ar cheirava afiado. Parecia formigar. Novamente, relâmpagos açoitaram as fileiras. Na cidade baixa, as pessoas corriam. A maioria estava fugindo, mas alguns tolos realmente correram para onde pudessem ter uma visão melhor. As extremidades das ruas estreitas que se abriam para o campo começaram a se encher de espectadores. Se vamos enfrentar isso, podemos muito bem nos mover e tornar mais difícil para elas, disse Guibon pegando as rédeas. Com sua permissão, milady. Perderemos menos se você se mover, concordou Bist, e ele esporeou o cume. Cazelli parou o cavalo na frente de Bist e fez continência, um braço sobre o peito. Seu rosto estreito estava sombrio por trás das barras do seu capacete laqueado. Permissão para a guarda entrar na fila, milady. Dava para ouvir a letra maiúscula. Elas não eram apenas qualquer guarda. Eram a guarda da filha herdeira e seriam a guarda da rainha. Concedida, disse Birte. Se alguém tinha direito, essas mulheres tinham. A arafelina girou seu cavalo e galopou pela encosta, seguida pelo resto da guarda, para tomar seu lugar naquelas fileiras rasgadas por raio. Uma companhia de mercenários, talvez 200 homens com elmos e couraças pintadas de preto, cavalgando atrás de uma bandeira vermelha com um lobo preto correndo, parou quando viram para o que estavam cavalgando. Mas os homens atrás das bandeiras de meia dúzia de casas passaram eles, e eles não tiveram escolha a não ser continuar. Mais nobres desceram para liderar seus homens. Branin e Belwin, Laered, Barel e outros. Nenhum hesitou quando viu seu próprio estandarte aparecer. Sergaze não foi a única mulher a mover seu cavalo alguns passos, como se ela também pretendesse se juntar a seus soldados, quando seu estandarte saísse do portal. Há um passeio, Guibon gritou, para ser ouvido sobre as explosões. Ao longo da via, outras vozes o ecoaram. Avançar! Girando seu baio, ele cavalgou lentamente em direção às Aes Sedais, amigas das trevas, enquanto relâmpagos ribombavam e caíam, e homens e cavalos voavam em explosões de terra. O que você queria que eu visse? Chanel exigiu novamente. Quero ficar longe deste lugar. Havia um pequeno perigo disso no momento. Homens ainda estavam saindo do portal, galopando ou correndo para alcançá-los. Bolas de fogo caíam entre as fileiras também agora, acrescentando suas próprias erupções de terra, braços, pernas. A cabeça de um cavalo girou preguiçosamente no ar. Isto, disse Birte, gesticulando para a cena na frente delas. Guibon começou a trotar, puxando os outros com ele. As 3 fileiras mantendo-se firmes em seu avanço, outros vindo mais forte que podiam para se juntar a eles. Abruptamente, uma barra da espessura de uma perna do que parecia ser fogo branco líquido disparou de uma das mulheres ao lado da carroça. Ele literalmente esculpiu uma lacuna de 15 passos de largura em linhas. Por um instante, manchas cintilantes flutuaram no ar. As formas de homens e cavalos golpearam e então foram consumidas. A barra de repente se ergueu no ar, cada vez mais alto. Depois se apagou, deixando linhas púrpuras fracas na visão de Birte. Fogo devastador, queimando homens para fora do padrão, para que fossem mortos antes que os atingisse. Ela virou a luneta até o olho o tempo suficiente para localizar a mulher segurando uma haste preta fina que parecia ter talvez um passo de comprimento. Guibon começou a atacar. Era cedo demais, mas sua única esperança era fechar enquanto ainda tinham homens vivos. Sua única esperança, mas existia uma. Sob as estrondosas explosões de bolas de fogo e relâmpagos, se ergueu um grito áspero de Elaine e Andor. Esfarrapado, mas de garganta cheia. Os estandartes estavam todos fluindo.
Uma visão corajosa, se você pudesse ignorar o quantos estavam caindo. Um cavalo e um cavaleiro atingidos diretamente por uma bola de fogo simplesmente se desintegraram. Homens e cavalos ao redor também caíram. Alguns conseguiram subir novamente. Um cavalo sem cavaleiro ficou em 3 patas, tentou correr e caiu no chão. Isto, Chanel disse, incrédula. Não tenho vontade de ver homens morrerem. Outra barra de fogo devastador abriu uma brecha de quase 20 passos nas fileiras de cargas antes de esfaquear o chão, cortando uma vala até a metade do caminho até a carroça, antes que desaparecesse. Havia muitos mortos, embora não tantos quanto parecia que deveria haver. Bish tinha visto o mesmo em batalhas durante a Guerra dos Trolls, onde o poder havia sido usado. Para cada homem que estava parado, 2 ou 3 estavam cambaleando ou tentando estancar um fluxo de sangue. Para cada cavalo com as pernas duras da morte, mais 2 ficavam com as pernas bambas. A chuva de fogo e relâmpagos continuou inabalável. Então pare com isso, disse Birch. Se elas matarem todos os soldados, ou apenas o suficiente para fazer o resto quebrar, então Elaine está perdida. Não para sempre, que a queime. Ela iria rastreá-la pelo resto da vida para vê-la livre, mas só a luz sabia o que elas poderiam fazer com ela naquele tempo. A barganha de Zaid estará perdida. Você a terá perdido. A manhã não estava quente, mas o suor escorria na testa de Chanel. Bolas de fogo e relâmpagos explodiam entre os cavaleiros que seguiram Guibon. A mulher que segurava o bastão levantou o braço novamente, mesmo sem usar a luneta. Bish tinha certeza de que estava apontando diretamente para Guibon. Ele tinha que ver, mas ele nunca desviou um fio de cabelo. De repente, outro relâmpago caiu e golpeou a mulher que segurava o bastão. Ela voou em uma direção, sua montaria em outra. Um cavalo do grupo da carroça caiu no chão enquanto os outros dançavam e empinavam. Eles teriam fugido, exceto por seu companheiro morto. Os outros cavalos ao redor da carroça estavam empinando e mergulhando também. A chuva de fogo e relâmpagos cessou, enquanto as Aes Sedai lutavam para controlar seus cavalos para manter suas celas. Em vez de tentar acalmar os da carroça, o homem do banco do condutor saltou e desembainhou sua espada, enquanto começava a correr em direção aos cavaleiros que atacavam. Os espectadores em Baixa Kemene estavam correndo de novo também, desta vez para longe. Deixe os outros vivos, Birch estalou. Ela não se importava muito se eles vivessem. Morreriam em breve por serem amigos das trevas e assassinos. Mas Helena estava naquela maldita carroça. Chanel assediou rigidamente e ao redor da carroça, os cavaleiros começaram a cair de suas montarias rebeldes para se deitarem lutando no chão como se estivessem de pés e mãos amarrados. O que eles estavam, é claro. O homem que corria caiu de bruços e ficou se contorcendo. Eu blindei as mulheres também, disse Chanel. Mesmo segurando o poder, elas não seriam páreo para um círculo de 8. Guibon ergueu a mão, reduzindo a velocidade da investida. Era notável como tudo isso levara pouco tempo. Ele estava a menos da metade do caminho para a carroça. Homens montados e a pé estavam saindo do portal. Balançando-se na cela do pardo, Birch galopou em direção a Elaine. Maldita mulher, ela pensou. O vínculo nunca carregou qualquer indício de medo.